apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Como é bom estar com vocês. Como é bom ter um lugar. Essa frase está no meu coração a semana inteira. Como é bom ter um lugar onde nós podemos nos reunir, nos encontrar para falar livremente, abertamente de Jesus. Amém, abençoados? Aqui nós temos liberdade para falar de Jesus, para adorar a Deus, para cantar, para louvar, para orar. Falar em orar, eu quero que vocês saibam que eu me sinto muito bem quando eu chego aqui na igreja e eu entro e vejo a igreja orando. Isso me faz muito bem, porque eu chego num clima que já está preparado. Essa é a intenção. Quando eu falei para as pastoras, pastoras, geralmente na semana eu chego um pouco mais tarde, por causa do meu trabalho. Então, já vai orando, vai preparando o terreno para mim jogar semente. E quando eu chego aqui, aquela coisa gostosa, é que eu tenho que parar para ministrar, mas dá vontade de entrar no mover da oração e adoração e não parar mais. Olha, hoje o Espírito Santo quer falar algo com vocês sobre a nossa verdadeira identidade diante de Deus. É verdade que essa identidade que nós temos, primeiramente ela é diante de Deus, tá? E essa identidade, ela precisa ser assumida diante dos homens também. Porque quando assumimos nossa verdadeira, nossa real identidade diante dos homens, de fato há uma excelência de ministração angelical ao nosso favor, uma cobertura. Você vai ler a Bíblia, você vai encontrar Estevão em meio a apedrejamento, em meio à perseguição, mas estava numa paz. Como é que a pessoa pode ter paz se ele está sendo perseguido, se ele está sendo açoitado, se ele está sendo apedrejado? Como uma pessoa apedrejada, sendo apedrejada, ainda consegue, em meio a apedrejamento, consegue orar por aqueles que estavam apedrejando e dizer: Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. Era a mesma coisa que Jesus tinha dito, ó, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Só que ele estava sendo apedrejado. Venha sobre mim, venha sobre nós, venha sobre vocês, este mesmo sentimento. Quem recebe? Porque eu preguei domingo o que é ser cristão, né? Esse sentimento tem que estar em nós. Porque ser cristão, quando você recebe louvores, elogios, é fácil, é uma maravilha. Mas o Estevão foi cristão quando ele estava sendo apedrejado. O Paulo foi cristão quando ele estava sendo açoitado. Venha sobre nós esse sentimento, Filipenses 2, esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Venha sobre nós. Vamos ver aqui sobre nossa identidade, a verdadeira identidade, lembre-se, diante de Deus. Deus nos vê assim. Eu vou te mostrar alguns textos. Deus nos vê assim. É verdade que sua família não vai te ver assim. E nem espere que os homens te vejam assim. Mas é bom e é preciso que você assuma, não tenha vergonha diante dos homens dessa identidade que Deus nos deu. Vamos começar aqui em Mateus capítulo 5. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus 5. Mateus capítulo 5. O Espírito Santo tem algo maravilhoso para nós, que nos faz, ou nos fará, vivermos em excelência. Amém? Mateus 5, verso 13.
Quero deixar bem claro que essa palavra aqui, ela não é uma palavra judaica, tipo batismo nas águas, jejum, sacrifícios. Essa palavra aqui não é judaica, ela é uma palavra profética. E a palavra profética, ela independe a raça, a tribo, o sexo, independe. Olha lá, ó. Mateus 5,13. Vós, se é Jesus falando, então somos nós. Primeiro eu vou ler, depois eu vou fazer a confissão. Vós sois, Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. Abençoado. Olha, eu vou falar para vocês. Não tem como fazer comida sem sal. Hã? Arroz sem sal, feijão sem sal, o bife sem sal, o frango sem sal, o macarrão sem sal, feijoada sem sal. Não tem como fazer comida sem sal. O sal é o que dá o sabor. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, vocês são o que dão o sabor na terra. Assim como uma comida sem sal é sem graça, essa terra também, se não tivesse nós, os cristãos, os eleitos, os escolhidos, os predestinados, como que seria essa terra? Como seria esse mundo? E vou falar mais, hein? Como Deus disse pela boca do profeta Ezequiel, se não fosse pelas orações dos crentes, o mundo já não está bom, o negócio está feio. Mas se não fosse pelas orações do povo de Deus na terra, que aqui inclui o povo de Deus, porque ele falou, ó, vós sois o sal da terra. Esse sal, ele não está só aqui nesta igreja, neste ministério, ou nesta avenida, ou nessa região, ou nessa cidade. Esse sal, ele está na terra. Quem está entendendo? Por isso que a terra tem o quê? Um sabor. Vós sois o sal da terra. O que quer dizer sabor? Pessoas boas, pessoas de boa índole, pessoas de caráter, pessoas que têm o Espírito de Deus. Por favor, deixa o Mateus aberto. Abre aqui em Coríntios 2. Olha o Espírito Santo, como que ele é tremendo. Olha, faz 20 anos que eu prego na inspiração do Espírito Santo. E eu quero continuar assim até o fim da minha vida. Faz 20 anos, ou melhor, 20 anos que eu sou pastor. Faz mais de 20 anos que eu prego sob a inspiração do Espírito Santo. Eu levo à risca aquilo que Paulo disse em Coríntios 2. Eu vim ter convosco, me propus nada saber entre vós. Isso eu levo à risca. Eu levo à risca. Eu chego aqui mais ou menos assim. Vamos ver o que o Espírito Santo vai falar hoje. Coríntios 2, 12. 1 Coríntios 2, 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Fala a verdade com uma palavra dessa, hein? Hã? Eu vim falar sobre a sua identidade diante de Deus. E automaticamente a pessoa vai vendo a identidade e vai assumindo posição. Assumir posição, às vezes a pessoa está meio relaxada na cadeira, né? Na cadeira do automóvel, na cadeira da sua casa, na poltrona do ônibus, do avião, tá meio... E isso machuca as costas, né? Dor de coluna, ou na coluna. Então, a pessoa vai se ajeitando. Esse é o intuito da pregação, do ensino, da graça do apostolado. Esse é o objetivo do apostolado. Para que a pessoa vai se ajeitando na sua vida pessoal. A pessoa vai se ajeitando na sua vida familiar. A pessoa está meio torta na sua vida social, ela vai recebendo o apostolado, ela vai assumindo, melhorando a posição dela perante os amigos, os colegas, a família, os parentes, os vizinhos, os irmãos da igreja. O objetivo da graça apostolado é esse. O objetivo da graça apostolado é nos trazermos, ou nos levar, ou melhorar no nosso dia a dia a nossa posição diante de Deus, diante dos anjos
e diante dos homens. E é isso que nos faz o reinar em vida e em excelência. Não é outra coisa. A pessoa pode batizar em águas, mas se ela não tiver uma posição diante de Deus, dos anjos, dos homens, o batismo em água não vai mudar nada. Não vai ajudar em nada. A pessoa pode participar da Santa Ceia, que nós em graça sabemos que não é Santa Ceia, é Páscoa judaica. Era um rudimento judaico da lei, chamado Páscoa. A pessoa pode participar, pode comer, pode beber, mas se ela não tiver uma posição diante de Deus, dos anjos, dos homens, tal Páscoa, tal ceia, tal batismo, tal unção, não vai ajudar em nada. Por isso que Paulo disse em Romanos, ele falou assim, ó, Romanos 8, quer comamos, quer bebamos, somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, ele falou. Aí Paulo disse em Romanos 8, olha, aquele que come, Deus o tem por seu, e aquele que não come, Deus também tem. Só que em Romanos 8, Paulo disse uma frase tremenda. Ele falou assim, ó, o comer não vai nos deixar mais salvo. Ele disse, se comermos, nada temos demais, e se não comermos, nada nos falta. Quando Deus me revelou a graça, eu estava em Romanos 8, e vendo esse texto, Paulo dizendo, se comermos, nada temos demais, se não comermos, nada nos falta. Eu falei, ué, então não vou comer. Diga, porque nada me falta. Comer para quê? Para que eu vou comer se nada me falta? Paulo diz, se comermos, nada temos demais, e se não comermos, nada nos falta. Não falta porque somos perfeitos, Filipenses 3. Não falta porque já fomos e somos e estamos aperfeiçoados para sempre, Hebreus 10. Não falta. Amém? Coríntios 2:12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Olha só o que você recebeu. Olha só o que eu recebi. Olha só o que você recebeu. Não interessa o que pensam de você. Não interessa o que falam de você. Não interessa o que acham de você. Só interessa uma coisa. O que Deus diz ao seu respeito. Isso Deus me ensinou lá no comecinho da fé, quando Ele me chamou. Aliás, quando a minha primeira apostila, que vocês nem conhecem essa apostila, foi em 1993. Tomando posse. Alguém aqui já leu essa apostila? Não conhece, né? De 93, estamos em 2013, há 20 anos atrás. Tomando posse. Minha primeira apostila que eu fiz, tomando posse. A capa dela era uma mão que vinha do céu, o abençoado que faz desenho. Imagina uma mão que vem do céu, querendo dizer que era a mão de Deus, e com a Bíblia, né, escrita assim, palavra. Imagina a mão do céu no meio das nuvens, entregando assim na terra. Consegue imaginar? Uma mão lá do céu, uma mão simbolizando a mão de Deus, com a Bíblia na mão, e te entregando assim, ó, para nós aqui na terra. E o título da apostila, tomando posse. Foi a primeira apostila que eu escrevi. Daí que vem essa frase, esse entendimento. Não interessa o que pensam de você. Não interessa o que falam de você. Não interessa o que acham de você. Todos aqui têm que aprender isso, hein? A viver como eu vivo. Não interessa o que pensam, não interessa o que acham, não interessa o que falam. Só tem uma coisa que interessa, só uma. O que Deus disse. Nessa apostila de 1993, olha, 20 anos depois, minha mente novinha, refrescada. Nessa apostila de 93, tem frases assim, ó. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Eu posso o que Deus disse que eu posso. E eu tenho o que Deus disse que eu tenho. Quem é que pode vencer um crente assim? Quem é que pode vencer quem é que pode vencer? A doença? O problema financeiro? O que pode vencer uma pessoa com uma fé assim? Olha, 1993, nem apóstolo eu era ainda, hein? Que eu recebi o apostolado, a unção de apóstolo em 97. Em 93 eu não era apóstolo ainda. Olha a visão. Mas eu já ensinava a fé. Eu já era profeta. Já ensinava a vida da fé. Diga comigo, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho.
Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pensa nisso em alguns segundos. Você vai, por isso que em 20 anos eu não perdi até hoje nenhuma batalha. Já tive problemas, lutas, dificuldades, situações, circunstâncias. Em 20 anos de ministério eu nunca perdi uma batalha. Nunca perdi uma. Sabe que? Nunca perdi nem empatei. Nunca perdi e nem empatei. Por quê? Porque desde quando o Senhor me chamou para o ministério, Ele já vinha me revelando como que era a vida profética. Tomando posse. Se Deus disse, eu creio. Foi Deus que falou. É a mesma visão de Davi. Lá nos Salmos. Davi, abre no... deixa o Mateus 5 aberto. Deixa o Coríntios 2 aberto. Vamos lá nos Salmos rapidinho. O Salmo não vai dar nem 30 segundos. Salmos, está aqui, ó. Salmos 27. Não vai dar nem 30 segundos, eu vou fechar lá logo. Deixa o Mateus 5 aberto, Coríntios 2 também já volto lá. Salmo 27. Aqui, a visão de Davi. Salmo 27, verso 1. Você quer maior vitamina que essa? Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? Uma oração dessa, irmão. Hã? Eu vou te matar, eu vou te pegar. Você vai ver. Olha, esse ano mesmo, o mês que vem. Um dia me ligaram lá em casa dizendo que ia me matar no outro dia. Ligaram lá em casa. Vou matar o seu pai amanhã. Pode avisar ele que amanhã eu vou matar ele. Já passou muitos anos, eu estou aqui ainda. Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eu vim falar sobre assumir a sua identidade verdadeira diante de Deus abençoado. Você que me assiste, talvez você não conhece a Bíblia, talvez você nem Bíblia tem, não conhece o Evangelho, não conhece Cristo, não conhece a graça, não conhece o apostolado, talvez você não conhece. Mas a Bíblia já diz que você é mais do que vencedor. Mesmo que você nem conhece, nem sabe disso. Lá do céu, Deus diz que você já é mais do que vencedor. Quem recebe essa palavra? E vou mais longe, hein? Imagina uma criança que nasceu hoje. Criança nasceu hoje. Não sabe ler, não sabe escrever. Criança nasceu hoje. Mas já está escrito que ela é mais que vencedora. Já está escrito que... A criança não sabe ler, não sabe falar, não sabe nada. É criança. Tem um dia. Isso é predestinação. Os filhos de Deus, eles já vêm do céu predestinados. Predestinados a vencer. Predestinados a conquistar. Quem recebe essa palavra? Predestinados a ser vitorioso. Predestinado a enriquecer, predestinado a herdar, predestinado a ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Os filhos de Deus, eles já vêm, olha essa palavra, hein? Os filhos de Deus já vêm do céu programados para crer em Deus. Pegou essa? Ninguém crê porque quer crer. Ninguém crê do nada. Ah, eu resolvi crer. Os filhos de Deus, as ovelhas, já vêm programadas do céu para crer em Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus é soberano. E por isso que a Bíblia diz que Deus, Efésios 1:4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Ele criar os céus e a terra, e até mesmo antes de nós termos nascido, Deus já tinha nos escolhido. Apóstolo, mas como que Deus me escolheu se eu não tinha nem nascido? Eu não existia, como que Ele escolheu quem não existia? Quem disse que você não existia? Você não tinha ainda nascido, mas você já existia. Porque você não é essa carne que você olha no espelho. Você, na verdade, é o espírito que está dentro dessa carne. Esse que é o verdadeiro ser. O seu pai, que é Deus,
é espírito. Você que é filho de Deus, no espírito. Então, assim como Deus sempre existiu, você também sempre existiu. E Deus tinha te escolhido desde antes da fundação do mundo. Isso é revelação pura. Glória a Deus. Vamos dar uma injeção aí. Levanta a mão direita. Diga com voz de filho de Deus. Diga com voz de quem crê. Diga com voz de ovelha. Diga comigo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Abba, Pai. Diga: eu recebo essa palavra em minha vida. É essa que é a confissão do crente. O crente, o cristão, a ovelha, o filho de Deus, ele não tem que ficar falando: ai, eu sou um rato, eu sou um piolho, ai, quem sou eu? Eu sou um verme, eu não sirvo para nada. Ele não pode falar essas palavras. Isso é palavra de derrotado, coisa que o filho de Deus não é. Ele nasceu para ser mais que vencedor. Por isso que Amós 3, verso 3, o profeta Amós disse: andarão dois juntos, se entre eles não tiverem acordo? Quem é esses dois? Deus é um e você é o outro. Andarão dois juntos, se entre eles não tiverem acordo. Se você já veio programado para vencer, você não pode reclamar da sua vida, você não pode ficar murmurando, amaldiçoando sua vida. Se há uma coisa feia e que Deus não suporta, é um filho que reclama da vida. Paulo disse em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Se há uma coisa que entristece o Espírito Santo, é quando Deus vê um filho reclamando da vida, da situação financeira, reclamando. E piora quando ele começa a reclamar para os outros. Isso acaba com o coração de Deus. Da forma que o louvor e a adoração ativa a mão de Deus em seu favor, a reclamação, o murmúrio, acaba com o coração de Deus. Isso entristece a Deus. Porque a pessoa está indo contra o propósito de Deus para a vida dele. Quem está entendendo? Diga comigo mais uma vez: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Davi está dizendo assim, ó: eu não tenho medo de nada e de ninguém. É isso que ele está falando. Diga comigo: o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ele está dizendo assim, ó: de quem que eu vou ter medo? Ele está dizendo: do que eu vou ter medo? Ai, pastor, mas eu tenho medo de ladrão. Você não tem medo de nada. Esse é uma fortaleza na sua mente. Você tem que destruir essa fortaleza. E como é que destrói essa fortaleza? Confessando a palavra. Vou te ensinar. Ao invés de você falar que você tem medo, cita a palavra. Ao invés de você falar assim: ah, eu tenho medo que não vai dar certo, fala assim, ó: todas as coisas colaboram para o meu bem. Romanos 8:28. Essas confissões da palavra vai destruindo a fortaleza. Quando vai ver, passou alguns dias, você nem tem mais essa fortaleza. Você já não estava nem falando isso. Quem entendeu? Glória a Deus. E a confissão, assim também, essa fórmula, essa regra da confissão de fé, é também para a cura divina. A pessoa tem uma doença, a pessoa tem uma enfermidade. Ao invés de ela falar: ah, eu tenho uma doença, eu tenho uma enfermidade. Não, fala que você tem saúde. Cita Isaías 53. Jesus levou sobre si minhas doenças, minhas dores, minhas enfermidades. Você tem que citar a palavra. Ao passo que você vai citando a palavra, a fortaleza vai saindo. Quem recebe? E se você quer saber de uma coisa, ó, olha a revelação que eu vou te dar. Se você quer saber de uma coisa, a palavra, ela se cumpre na sua vida, ao passo que você vai confessando ela na sua vida. Experimenta, é de graça, faz um teste. Pega aí, ó, um ano.
Olha, eu vou confessar a palavra por 1 ano. Eu duvido que você que está doente não vai ficar melhor. Eu duvido que você que está pobre não vai passar a prosperar. Eu duvido que você que está triste não vai passar a ficar feliz. Por quê? Porque a palavra é o Espírito de Deus. Você vai confessando a palavra, o Espírito vai ativando em sua vida. Por isso que Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Ou seja, vai citando a palavra, você fica cheio do Espírito Santo. A tristeza sai, entra a alegria. Sai a doença, chega a saúde. Sai a pobreza, chega a riqueza. Quem recebe? Glória a Deus. Abba, Pai. Então volta lá para o 1 Coríntios. Pode fechar o Salmo 27. 1 Coríntios 2. E depois eu vou lá em Mateus 5 de novo, que eu nem terminei. Coríntios 2, 12. 1 Coríntios 2, 12. Mas nós. E o que eu acho interessante também no apostolado de Paulo, é que por vezes ele não falava eu. Ele falava nós. Se incluindo também, né? Nós quer dizer eu e você. Então ele disse, ó, Coríntios 2, 12. Nós não recebemos. Ele está dizendo, ó, nem eu nem você. É isso que ele está falando. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Mas, quando tem a vírgula e o mas, repete o verbo. Então ficaria assim, ó. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus. Eu acho essa frase tremenda. Ou seja, ele não falou, nós recebemos o Espírito de Deus. Ele falou, recebemos o Espírito que provém de Deus. É mais claro ainda. Recebemos o Espírito que provém de Deus, para quê? Para que pudéssemos conhecer. Diga, eu estou conhecendo. Diga, eu recebi o Espírito que provém de Deus, para que eu possa conhecer o que me é dado gratuitamente por Deus. Isso é tremendo, né? A salvação foi nos dado de graça e por graça. Foi nos dado de graça e por graça a salvação, a vida eterna. Já foi dado gratuitamente por Deus. O perdão dos pecados. Como a Igreja Católica mentiu para o povo, hein? Como que os papas mentiram para o povo, hein? 1.300, 1.400, 1.500 e alguma coisa. Aquele tempo que cobrava indulgência. Você que é católico roxo, você sabe o que é indulgência. E para quem não sabe, eu vou explicar. Indulgência era uma penitência que a Igreja Católica cobrou por séculos e gerações para lucrar em cima dos filhos de Deus. Como assim? O meu tio morreu. Eu era católico, o meu tio morreu. Vou dar um exemplo do que é cobrar indulgência. Eu era católico e meu tio morreu. Minha mãe morreu, minha avó morreu. Bom, como eu não quero que minha mãe, meu tio, minha avó vá para o inferno, aliás, não iria. Porque Paulo ensinou que a salvação é pela graça, mas a Igreja Católica não ensinava isso e até hoje não ensina ainda. Então lá em 1500, o meu tio morreu, minha avó morreu. Aí eu chegava no Papa ou no padre, padre, minha avó morreu, meu tio morreu. Aí o padre já colocava uma condenação. A alma dele deve estar no inferno. Ora, qual filho que quer saber que a mãe está no inferno? A avó está no inferno. Aí o padre falava, mas você pode tirá-la de lá. Quem que não quer tirar a mãe do inferno? A alma da mãe, que não tinha ido. Porque Paulo disse em Filipenses 1, que quando o Filho de Deus morre, ele já vai estar com Cristo. Imediatamente. Não existe nem purgatório e o Filho de Deus ovelha não vai para o inferno. Isso não existe, é mentira. Mas o povo estava na ignorância. Então, o padre falava, olha, mas você pode... Ele não falava, eu posso tirar pelas minhas orações, porque eu sou um sacerdote. Não, ele falava, você pode tirar a alma da sua mãe do inferno. Você pode tirar a alma da sua avó do inferno. Como? Olha, pague as indulgências pela alma dela. Não é faça uma oração. Não é acenda uma vela. Tinha que pagar. E o povo tinha que pagar. Vou falar um exemplo. R$500. Para que a alma da sua mãe não fique no inferno, a pessoa dá até a casa dela. Dá ou não dá? Hã? É isso que a Igreja Universal faz hoje. O que a Igreja Católica já fazia em 1500. Eles só mudaram algumas coisinhas, né? Na verdade, a Igreja Católica cobrava indulgências.
e a Igreja Universal, a Igreja Mundial, Renascer, Paz e Vida, eles não falam que cobram indulgência. Mas não existe campanha de graça, não existe corrente de graça. Eles não falam pague a campanha, mas você tem que dar o dinheiro da campanha. Eles usam outros termos, faça o seu sacrifício. Eles usam termos como mostre a sua fé. Eu mostrar a sua fé, aquele paralítico lá, lá em Lucas, quando levaram um paralítico até Jesus, subiram pelo telhado, está escrito, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse, olha paralítico, eu te digo, teus pecados estão perdoados, levanta-te, toma teu leito e anda. O homem paralítico na hora foi curado. Então o paralítico mostrou a fé para Jesus, e ele foi curado, e ele foi embora curado. Mas na Igreja Universal mostrar a fé quer dizer outra coisa. Quando o bispo fala, mostre a sua fé, ou seja, traga o seu dinheiro. E não pode ser R$1 não, tem que ser bastante. Porque R$1 não é fé. Ah, mas eu só ganho R$500, então dá tudo esses 500. Isso é fé. E isso é heresia. Acho que eu deixei bem claro, né? Quem entendeu? Estão fazendo o que a Igreja Católica fazia lá em 1500. Com outro nome, né? Ao invés de falar veículo, eles falam automóvel, mas significa a mesma coisa. Então a Igreja Católica cobrava indulgência de pessoas que tinham morrido, e a mentira e a heresia deles era que, pelas suas indulgências, você tiraria a alma do seu parente do inferno. Quem entendeu? Isso era e é uma mentira, era e é uma tremenda heresia. Agora o povo católico daquele tempo não tinha Bíblia, não era permitido ter Bíblia e muito menos ler a Bíblia. As missas eram feitas em latim. Ora, a maioria do povo, da massa, do povão, analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, e ainda a missa em latim, vai entender o quê? Traduzindo já era para não entender. Já era para não entender. Porque quem quer entender, quem quer que se entenda, abre a Bíblia, o capítulo, o versículo, lê a palavra junto, assim todos entendem e todos aprendem. É como Paulo ensinou. Quem recebe? Mas eu faço questão, só para fechar essa porta que eu abri, da Igreja Católica, da Universal, da Mundial do Mundo, só para fechar essa porta que eu abri, eu vou ler um versículo só para fechar essa porta. Aliás, eu vou falar direto. Você abre na sua Bíblia aí. 2 Coríntios 2,17. Só para fechar essa porta. Tá? Da Igreja Católica, Mundial, Universal. Só para fechar a porta. 2 Coríntios 2,17. Olha para mim, vou citar a palavra. 2 Coríntios 2,17. Está olhando para mim? Então tá bom. 2 Coríntios 2,17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Salva de palmas ao Senhor. Fizeram isso, essas coisas, e ainda tem os que fazem ainda com outros nomes. Só mudou o rótulo. Mas eu faço questão de deixar bem claro. 2 Coríntios 2,17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Amém? Quem recebe essa palavra? Bom, então volta lá para o Mateus 5. Pode fechar o Coríntios 2. Mateus 5. Estou falando sobre a nossa verdadeira identidade diante de Deus. E que você deve assumir essa identidade. Amém, abençoado? Você recebe essa palavra? Mateus 5,13, parte da nossa identidade diz o quê? Que nós somos o sal da terra. O sal, o que dá o sabor. O sal é o que faz a diferença na comida. Imagina uma feijoada sem sal. Deve ser triste, hein? Porque feijoada tem que ter muito tempero, não é? E o tempero requer sal, que dá o sabor. Fala para o seu irmão, o sal é o que dá o sabor. Jesus falou o que em Mateus 5,13? Que nós somos o sal da terra
Em outras palavras, somos nós que damos o sabor aonde? Na terra. Quem recebe essa palavra? Legal essa palavra, né? Mas ele falou mais coisas. Se o sal se tornar... Engraçado, né? Ele não falou se o sal for. Ele disse se o sal se tornar. Ué, mas tem como o sal se tornar? Tem. Mas tem como o sal se tornar insípido? Claro que tem. Vou dar uma receita. O que significa insípido? Sem sabor. Mas lembra do sal. O que o sal é? O sal é muito salgado, não é? O sal é salgado. Jesus diz, se o sal se tornar insípido, ou seja, se ele se tornar sem sabor, e a pergunta é essa, mas tem como o sal se tornar sem sabor? Você que está lembrando dele? Tem. Como? Faço. Pega uma colherzinha de café de sal, colherzinha de café, aquela pequenininha de sal, uma colherzinha de café de sal e 10 mil litros de água. Quando você for beber a água, você não vai sentir nada. Porque o sal se tornou o quê? Insípido. O sal se tornou sem sabor. É isso que Jesus está falando. Cuidado com a carne, cuidado com as coisas do mundo, do dia a dia. Por quê? Porque se você se tornar sem, você é o sal. Amém, abençoado? Você é o sal da terra. Você é o sal é o que marca. Tanto é verdade, você vai fazer um arroz, lembra a medida de sal que você coloca no arroz? Lembrou? Coloca 10 vezes mais. Você consegue comer depois? Não. Porque o sal, a presença dele é firme. Nossa, está até amargando, meu. O que foi? Vixe, está salgado? Tá louco, meu. Só vaca que come isso aqui. Sal puro. Por quê? Porque o sal, ele marca. O sal marca, ele está dizendo, ó, eu estou aqui nesse arroz, hein? Tem bastante arroz, não tem? Mas tem sal também. Olha eu aqui, ó. Nossa, está até amargando. Porque o sal marca a presença. Jesus disse, se o sal se tornar, ou seja, se você se tornar sem sabor, ele falou, se vocês são o sal da terra, ele está dizendo, eu vou usar o que depois? Ou seja, com que se há de salgar? Se você é uma pitadinha de sal, se você é uma colherzinha de café de sal, e o mundo veio com 50 mil litros de água, o mundo veio com 50 mil litros de carne, o mundo veio com 50 mil litros de tentação, o mundo veio com 50 mil litros te oferecendo coisas prazerosas que te desviam do caminho de Deus, da atenção de Deus, da obra de Deus. O mundo ganha, o mundo tira a sua visão. A visão é Jesus, Hebreus 12, olhando para Jesus firmemente, mas o mundo tira a sua visão. Aí ele falou, se o mundo tirar a sua visão, com que se há de salgar? Ou seja, eu vou usar quem? Porque só existe o sal, que somos nós, são vocês, e os filhos da perdição. No mundo só existe isso, só tem dois, só duas sementes. Só tem o sal e o sem sal. A ovelha e o bode. A ovelha aqui é chamada de sal. Quem está entendendo? A ovelha é chamada de sal. Ele está dizendo, se a ovelha não tiver sabor, ele está dizendo, eu vou usar quem nessa terra? Se o outro filho, Provérbio 16:4, Deus faz todas as coisas, até o ímpio para o dia do mal. Eu vou usar quem? Se aquele lá nasceu para a perdição, ele está dizendo. Aí o pior vem depois, ó. Para nada mais serve. Tem uma versão que diz, para nada mais presta. Presta é mais forte, né? Nossa, você não presta. Você não serve. Você não presta. É muito mais forte, você não presta, né? Tem uma versão que diz, para nada mais presta. A não ser para ser lançado fora. Jogado fora. E pisado pelos homens. O que quer dizer pisado pelos homens? Mal falado pelos homens, né? Aquele lá, crente coisa nenhuma. Que crente o quê, mano? Eu sou mais crente que ele. Nem na igreja eu vou, nem Bíblia eu leio. Quem está entendendo? É isso que os homens vão falar. Quem está entendendo? Quando na verdade nós somos o sal. Não é o sal da vila, hein? Não é o sal da rua.
Não é o sal da cidade, é o sal da terra, abençoado. Ele está dizendo assim, ó, você é templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus está em você. Você recebeu o Espírito que provém de Deus. Você não recebeu qualquer Espírito. Você não recebeu o Espírito do mundo. Você não recebeu o anjo Gabriel, que já seria bom. Você recebeu o Espírito que provém de Deus. Coisa que não é qualquer um na terra que tem. Porque, Romanos 8, os que não têm o Espírito, esse tal não é dele. Os que não têm o Espírito de Deus não é dele, logo não é sal. Se não é sal, não tem sabor, não tem como salgar. Se eu me tornar como eles, o que vai ser desse mundo, dessa terra? Lá em Mateus 5, volte lá por favor. Mas entre em nosso site e estude. É grátis. Você só tem a ganhar com isso. Mateus 5, versículo 14. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. O mundo, você sabe que a Bíblia já falou várias vezes. Na Bíblia você já encontrou exemplos de que o mundo jaz no maligno, o mundo em trevas, né? O mundo, porque a Bíblia fala de vários mundos, né? Esse mundo aqui de Mateus 5 é o mundo cosmos, né? O planeta cosmos, onde existem ímpios, assassinos, estrupadores, pessoas do mal, né? Então Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois a diferença deste mundo. Ele está dizendo, o mundo é trevas, mas vocês são a luz. Quem recebe essa palavra? Aí ele disse assim, ó, vocês têm que assumir posição, hein? Ah, pastor, ele não falou. Falou, olha aqui, ó. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo assim, uma parábola. Ele está falando assim, ó, se você quer esconder São Paulo, você não pode colocar São Paulo na Serra da Mantiqueira, né? Você não pode colocar, vamos brincar de esconde-esconde, vamos esconder São Paulo. Ah, vou colocar bem em cima do pico do Jaraguá. Como você esconder São Paulo no pico? Qualquer anão que olhar para cima vai ver São Paulo. Então você não está escondendo. Ele está dizendo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha. Vós sois a luz do mundo. Quem recebe? O que não pode ter sobre você é uma vasilha que não deixa que as pessoas vejam a sua luz. Quem está entendendo? Porque Mateus 5,14, se vós sois a luz tem que brilhar. Amém? Ó, você já viajou de noite, de carro, de ônibus, sei lá? De noite você não vê o farol, não brilha aquele farol que vem contra você? Brilha, o farol está ligado, é a luz. A luz tem que brilhar. A luz tem que fazer diferença nas trevas. Quem recebe essa palavra? Agora, se a luz for igual às trevas, irmão, aí pode fechar tudo e ir embora vender caldo de cana com pastel, né? Não é verdade? Se a luz for igual às trevas, aqui em Mateus 5,14, nós as ovelhas chamadas de luz, os filhos da perdição de trevas. Se a luz for como as trevas, quem vai saber quem é quem? Ou como vai saber quem é quem? Se na luz tem uma vasilha que cobre, que não deixa a luz brilhar. Essa vasilha pode ser a carne. Quem está entendendo? As obras da carne pode ser essa vasilha que esconde a luz e não deixa a luz brilhar para as pessoas verem que de fato, de verdade, diante de Deus você é a luz. Mas eu penso e entendo que é muito humilhante para Deus ter nos colocado como luz e a luz debaixo de uma vasilha. Então eu entendo que não teria nenhum objetivo de sermos luz. Não teria nenhum sentido de sermos luz se houver uma vasilha, seja ela qual for, sobre nós. Porque a luz não vai brilhar para ninguém e sobre ninguém. Então para que ser luz? Qual o sentido de ser luz? Por isso que a Bíblia fala de uma palavra, eu creio que é a palavra mais forte da Bíblia. A Bíblia começa em Gênesis, no princípio,
Gênesis 1, verso 1. E termina em Apocalipse 22, a última palavra. Amém. De Gênesis a Apocalipse, eu creio que é a palavra mais forte de toda a Bíblia. Alguém quer arriscar qual é essa palavra mais forte? Conversão. O projeto de Deus não é só que você vem para a igreja. O projeto de Deus não é só que você leia a Bíblia. O projeto de Deus não é só que você me assiste e me acompanha na internet já há tanto tempo. O projeto de Deus é que você se converta. Porque se isso, posso falar a verdade? Se você vem na igreja, se você lê a Bíblia, se você me assiste, me acompanha no ministério e não se converter, meu trabalho foi em vão. Era o que Paulo falava. Paulo falava para os Gálatas: espero não ter trabalhado em vão. Ó, Gálatas insensatos, que começaram no Espírito e estão terminando pela carne. Será que foi em vão que eu, aí ele falava, tenho trabalhado tanto, lutado tanto? Trabalho de um apóstolo em vão? É propósito de Deus, objetivo de Deus, a meta de Deus é que você se converta. Quem está entendendo? Porque ovelha você já é. Ah, mas eu tenho que me converter? Claro. Mas claro que tem que se converter. Mas eu já não sou ovelha? É. Se eu sou ovelha, eu sou salvo. Sim. E eu tenho que me converter? Claro que tem que se converter. É claro. Efésios 4. O que furtava, não furte mais. O que mentia, não minta mais. O que é isso aí? O que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. O que é isso aí? Conversão. O que significa conversão? Mudar. Traduzindo, se você me acompanha no ministério pela internet, por fita, por CD, aqui na igreja, se você não mudar, tudo isso aqui não está valendo para nada. Quem está entendendo o que estou falando? Olha que pastor sincero, hein? Eu vou falar de novo. Você vem na igreja, você lê a Bíblia, você me acompanha as pregações, mas se você não mudar nas coisas que tem que mudar, porque é nessas coisas que Deus vai ser glorificado, e é o que Ele quer, ser glorificado na sua vida, pois para isso Ele te criou. Entendeu? Se eu recebo Jesus e continuo mentindo, se eu venho para o ministério, para a igreja, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, orando, falando com Deus, e continuo andando na carne, no que Deus é glorificado? Deus me chama de sal, mas lá fora eu não tenho nenhum sabor. A Bíblia, Mateus 5,13, Jesus diz que você é o sal, mas se na sua família, nos seus parentes, nos seus amigos, na vizinhança, na sua rede social, se você não tem sabor de sal, se você não brilha como luz, então tem coisa errada. Por isso que Jesus fez questão de deixar claro em Mateus 5,13, olha, você é sal, mas se você não salgar, para nada mais serve, senão para ser lançado fora, e falado, e pisado pelos homens, mal falado pelos homens. Tá vendo aquele crente ali, ó? Mó caloteiro, hein? Vendi um negócio para ele, não pagou até hoje, ó. Caloteiro. E ainda fala que é crente, hein? E anda com a Bíblia debaixo do braço. E tá na igreja direto, ó. Caloteiro aquele cara lá, hein? Quer dizer, o sal não está salgando e ainda está sendo pisado pelos homens. E aí cumpre, infelizmente, Efésios 4,30 se cumpre. Tal pessoa está entristecendo quem? O pastor? Não. Está entristecendo quem? O Espírito Santo, que te criou para a glória. Diz Romanos 9. Vasos de misericórdia somos nós, preparados de antemão para a glória do Senhor. Ou seja, você foi feito sal para salgar. Mas se o sal se tornar insípido, para nada mais serve. Ele podia ter parado aí, né? Mas Jesus mexia, ele mexia. Para nada mais serve,
Podia ter parado. Eu já entendi. Não serve mais para nós, já entendi. Mas ele, a não ser para ser lançado fora, tipo assim, pro meu reino não serve. Eu não quero ovelha vivendo como bode, ele está dizendo. Eu não quero justo vivendo como ímpio. Quem está entendendo? É o que ele quis dizer, para nada mais serve. A não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Para terminar a ministração. Palavra do nosso apóstolo Paulo. Colossenses. Para terminar. Colossenses. O apostolado de Paulo. Quem já achou? Colossenses capítulo 4. Bíblia Vida, página 214. Meu irmão, minha irmã. Eu sirvo a Deus, ministerialmente falando, há 20 anos. Oficialmente falando, comprovadamente falando, há 20 anos. E há 20 anos Deus me fala, ou anda certo, ou então nem devia ter começado a andar. Quem está entendendo? É isso que Deus me fala. Por 20 anos. Quando o Senhor me chamou, eu sou filho de pastor. Nunca andei certo diante de... Não é que eu era ladrão, assassino, bandido. Nunca fui. Estou dizendo que eu não tinha compromisso com Deus. Eu não tinha nenhum compromisso com Deus. Meu pai era pastor, nasci na igreja, tinha Bíblia, mas eu não tinha nenhum compromisso com Deus. Eu não tinha vida com Deus. E um dia Deus me chamou. E eu sabia que eu tinha que me converter. E eu sabia mais ainda que eu não podia fazer como muitos já fizeram, que eu tinha visto quando eu era criança. Brincar com Deus, brincar de igrejinha, começar e parar. Aí eu lembrei que Jesus falou, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim, não é digno do meu reino. Eu lembrei dessa palavra. E quando ele me chamou, eu sabia que minha decisão ia ser uma só até o fim da minha vida. Quando o Senhor me chamou, eu assinei um contrato com Deus. Eu chamo isso de pacto. Eu chamo isso de aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um pacto com Deus. Eu assinei esse contrato. E eu não sou moleque. Faz 20 anos que o meu contrato com Deus está assinado, bonitinho, tudo legal. Eu cumpro minha parte e ele cumpre a dele. E está uma maravilha. Está uma maravilha. Minha vida, eu sou abençoado em todos os sentidos, todas as áreas da minha vida. Porque eu faço o que eu tenho que fazer, porque a Bíblia diz que eu tenho direitos, mas também diz que eu tenho deveres. E eu tenho encontrado pessoas que só querem saber dos direitos. Pastor, eu tenho vindo na igreja, tenho dizimado, e Deus, quer dizer, ele quer só saber dos direitos dele. Mas eu nunca vi tais pessoas falando dos seus deveres. Pastor, eu tenho que orar mais. Isso ninguém me fala. Pastor, eu tenho que congregar mais. Eu não vejo ninguém faz para mim. Fala um monte de coisa, só não fala essas frases. Não vejo ninguém me dizer, pastor, eu tenho que orar mais. Pastor, eu vou orar mais. Eu vou ser mais firme. Eu não vejo ninguém falar essas frases. O que eu vejo são pessoas cobrarem os seus direitos. Mas quer saber de uma verdade? Os direitos não valem muito se os deveres não estiverem em dia, abençoado. Porque Jesus disse, digno é o trabalhador do seu salário. O que significa a frase, digno é o trabalhador do seu salário? O que significa? Ora, cumpra os seus deveres, que os seus direitos vão chegar na sua vida paulatinamente. Deus está dizendo, não precisa me cobrar. Cumpra os seus direitos, cumpra os seus deveres. Quem recebe essa palavra? Para terminar a ministração, Colossenses 4, verso 5. Colossenses 4, 5. Olha a palavra que Paulo deixou para nós, hein? Colossenses 4, 5. Andai em sabedoria para com os que estão de fora. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Olha, você é sal. Você tem que ter sabor. Amém? O que ele está dizendo? Olha, você é luz. Você tem que brilhar. Ele está lembrando o que Jesus disse. Você recebe esse entendimento? Ele está lembrando, olha, Mateus 5,13, lembra que Jesus falou que vocês são sal?
Lembra no verso 14 que vocês são luz? Então, Colossenses 4:5, andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre o quê? Agradável. Temperada com o quê? Claro, o que nós somos? Sal. O que Paulo está dizendo? Ele está reforçando o que Jesus falou. Quem está entendendo? Ele está dizendo assim, ó, você tem que ter sabor. As pessoas têm que saber que você é sal. As pessoas têm que saber que você é luz. Você é luz e acabou. Fale o que quiser falar. Eu comecei a ministração falando, ó, não interessa o que falam de você. Não interessa o que acham de você. Interessa o que Deus diz. É só o que interessa. Não interessa o que falam de você. Não interessa o que acham de você. Interessa o que Deus disse a seu respeito. E Ele falou que você é sal. E aí o nosso apóstolo disse, olha, a sua palavra tem que ter sal. Sua vida tem que ter sal. Porque você é sal. Quando ele disse, no verso 5, andar em sabedoria, no verso 6 ele falou, a vossa palavra. Na verdade não é só a palavra que ele está falando. Olha o verso 6, ó, Colossenses 4:6. A vossa palavra, vamos trocar. A vossa vida seja sempre agradável, temperada com sal. As vossas atitudes sejam sempre agradáveis, temperadas com sal. O seu dia a dia seja sempre agradável. Sua vida social, sua vida familiar, seja sempre agradável, temperada com sal. Quem recebe? Para que saibais como deveis viver com cada um. Ele falou responder, porque ele estava dizendo sobre palavra. Mas se eu falar sobre vida, é viver. A vossa vida, a vossa palavra, as vossas atitudes sejam sempre agradáveis, temperada com sal, para que saibais como responder, como deveis responder, como deveis viver para com cada um. Quem recebe esse apostolado? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, e meu Rei, Senhor da minha vida, esta é a tua palavra, esta é a graça e esse é o apostolado. Eu profetizo anjos ministrando o perfeito entendimento sobre nós. E como Paulo disse que recebemos o Espírito que provém de Deus, que esse Espírito que sabemos ser o Espírito Santo, manifeste a glória do Pai em nossas vidas. Pois para isso nós nascemos, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Nós recebemos essa palavra, recebemos essa ministração, pois para isso nascemos, para a glória de Deus, em Cristo Jesus. Levante a sua mão direita. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Uma salva de palmas ao Senhor. Graça e paz a todos vocês em nome de Jesus. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.